vocês hoje, que é um poema pequeno em tamanho e número de versos, porém muito vasto e profundo no seu significado e intensidade. É um poema do Khalil Gibran, e esse poema diz assim: deve existir algo estranhamente sagrado no sal. Ele está em nossas lágrimas e no mar. Então, assim, é com essa consciência dessa vastidão dos oceanos que eu trago para conversar com vocês uma pessoa que tem uma experiência de vida justamente nos mares e nos oceanos. E eu estou falando de Bia Figueiredo. Seja bem-vinda, Bia, ao nosso Terra Meu Amor, querida. A Bia, gente, ela é bióloga e ela vive entre a Austrália e o Brasil. Há 12 anos ela trabalha como ativista ambiental em conservação de ecossistemas marinhos. Atualmente ela trabalha como guia naturalista e palestrante em embarcações de expedições a lugares remotos em vários locais do nosso planeta, né? Ela também trabalha com fotografia, produção, criação, e ela diz que ela acredita firmemente na ética, no pensamento comunitário, na flexibilidade do comprometimento pelo cuidado, pela gestão das águas, dos oceanos, dos mares e das relações entre os seres humanos e os oceanos. Bia, seja muito bem-vinda ao nosso Terra Meu Amor. Dessa vez você está no Brasil? Olá, Regina. Um prazerzaço enorme estar aqui compartilhando a telinha com você mais uma vez. Agradeço super o convite, o espaço para a gente conversar hoje. E a resposta é sim. Dessa vez eu estou no Brasil, estou em São Paulo. Até sábado eu estou em Terrinha Brasilis. Sim. E aí depois você segue em alguma expedição? Como é? Sigo, eu vou para a Austrália agora nesse sábado à noite e eu sigo em expedição para a região mais remota da Austrália, que é o noroeste ali, é a terra onde, eles dizem que é a terra onde nasceram os primeiros aborígenes, né, muito, muito antigo, nós estamos falando aí de 70 mil anos de cultura, né, daquele grupo de pessoas, né, tão antigo, tão lindo. Então, eu fico lá até outubro, fico pela, sim, e aí eu volto para o Brasil, cheia de história para contar. Nossa, e quando você voltar, a gente vai se encontrar de novo aqui. Mas nesse momento eu queria te perguntar, eu acho que isso é algo que todo mundo quer saber, como é que seu coração, sua mente, como é que seu ser se abriu para esse movimento em relação aos oceanos e aos mares? Uau! Eu tive o privilégio, eu nasci em Campinas, né, interior de São Paulo, mas eu tive o privilégio de estar bem pertinho do sal, já desde bem pequenininha, aí dias de vida, ia bastante, meu pai era velejador e meu pai era super do mar aí, né, e passei bastante parte da minha infância, assim, adolescência na Ilhabela, e sempre com uma... Eu acho que toda criança, assim, se não for ensinada a ter medo, toda criança sente essa coisa meio visceral de estar próximo do mar, né? Só ir para a praia, você observa ali, enquanto tem luz do dia, a criançada tá na água, né? E comigo não foi diferente, e eu tive a sorte de ter essa coisa, esse encorajamento de estar sempre próximo da água, mas sempre rolou uma identificação muito forte para mim, né? E isso, na verdade, o mar moldou a minha trajetória, a minha vida, né? Então, desde muito pequena, eu sabia que queria ser bióloga, e foi isso, foram esses contatos, essas oportunidades que eu tive de estar perto, e assim, percebi em algum momento que estudar já não era só o suficiente, né? Entender e conhecer não era o suficiente, precisava... agir era urgente, porque quando eu tive esse despertar dos problemas, né, ambientais que estão acontecendo, especialmente com o oceano, era meio imediato aí um outro approach aí para, né, para poder ajudar. Sim, Bia. E assim, eu acompanhando suas andanças ou suas navegadas pelos oceanos do mundo,
né? Eu sei que você teve uma experiência muito forte no Sea Shepherd. Gostaria que você compartilhasse conosco, falasse dessa experiência, como foi para você estar navegando tanto tempo em missões tão desafiadoras, né? Sim. Foi um presentão, assim, ter cruzado o caminho com essa organização. Acho que para quem não conhece, a Sea Shepherd agora está ficando bem forte no Brasil, então o nome já é um pouco mais conhecido, mas ela já existe desde 1977, né? Então, o fundador da Sea Shepherd foi um canadense chamado Paul Watson, e ele foi um dos fundadores originais do Greenpeace em 72. Ele saiu do Greenpeace e criou a Sea Shepherd. E o foco da Sea Shepherd lá no começo sempre foi as campanhas contra a caça-baleia, né? Especialmente o mercado ilegal, que era o que estava dizimando populações de baleias, assim, sem muita misericórdia, né? Porque realmente a legislação era bem pobre em relação a isso. Então, o Sea Shepherd, o carro-chefe por muitos anos foi isso, com bem pouco budget, né? Não tinha muita verba, mas nunca ninguém desistiu e sempre foi muito pela paixão a causa, né, o amor à causa. E eu na verdade, conheci a Sea Shepherd no Brasil em 2009, quando eu morava na Ilhabela, e uma coisa mais superficial, em 2012, quando eu fui para a Austrália, eu procurei a Sea Shepherd na Austrália, eu sabia que a Sea Shepherd tinha um escritório forte na Austrália, porque os navios, eles estavam, eram só dois, eu acho, na época, a base deles era em Melbourne, lá no sul da Austrália, que era o porto mais perto para ir para a Antártida, para fazer as campanhas contra a caça-baleia, né? E eu me afiliei, trabalhei 1 ano com eles em terra, assim, incessantemente, ali super, né, dedicadinha. Em 2013, quando os navios voltaram de uma campanha na Antártida, depois de muita bateção de navio com os baleeiros, eles estavam literalmente destruídos, eu pedi para embarcar. E a pessoa responsável por recrutar falou, não, vai lá 4 semanas, você pode ir por 4 semanas, sempre foi muito concorrido, tal, muita gente queria, e eu lembro de cruzar a doca, né, eu cheguei lá na doca de manhãzinha, assim, toda miudinha, com a minha mochila, o meu travesseiro, e ver os 3 navios, assim, atracados. Eles são navios super imponentes, eles têm uma pintura de camuflagem, aquilo era um sonho, né, eu lembro de atravessar a doca e chegar na frente de um deles e falar, o que eu tô fazendo? Eu não sei o que eu estou fazendo, eu não sei muito, né, eu trabalhei em barco antes, mas nunca nessa escala, e, né, esse ativismo de ação direta tão intenso, né, porque né, essa pegada da Sea Shepherd é realmente se colocar você, colocar barco, colocar o próprio navio entre um arpão e uma baleia, né. E aí eu embarquei, o que era para ser uma experiência de 4 semanas, e um navio se tornaram 4 anos e 3 navios. Eu sempre achei lindo esse nome, Sea Shepherd, né, que significa pastor dos mares, né? Então, assim, Isso. esse pastoreio, né, de cuidado com os oceanos. Então, assim, eu imagino que você deve ter vivido experiências assim muito fortes em relação a isso, porque as baleias assim sempre nos tocaram profundamente, né? Assim, pela doçura. A gente tem registros de baleias, de encontro das baleias com seus filhotes, as baleias parindo no mar, né, amamentando os filhotes. Então, assim, a caça-baleia, assim, você vê ao vivo e a cores, deve ser um impacto muito brutal, né? Você poderia compartilhar com a gente como foi isso para você, Bia? Claro, com certeza. E eu lembro, assim, quando eu me afiliei, eu passei por quando eu embarquei, né, eu passei por uma entrevista, perguntas práticas, né, disso, de conhecimento, de, né, qualificações, e aí no final veio a pergunta, o quão longe você iria para salvar uma baleia? E eu me emociono até hoje, porque eu falei, cara, eu nunca parei para pensar nisso, sabe? E eu me peguei pensando, eu morreria tentando, né? Me emocionei. Até hoje, porque foi aquele momento que eu falei, cara, é isso que eu tô fazendo, eu tô realmente, né, eu me comprometi a ser uma das 30 pessoas a bordo desse navio, né, entre 8 bilhões de pessoas aí do mundo, que vai fazer de tudo, então eu preciso cumprir com essa, né, já que eu tô tirando o lugar de alguém, eu preciso realmente cumprir.
E foi um ano, o meu primeiro ano foi bem intenso, de preparo de navio e tal, e muito treinamento, e a minha primeira campanha foi realmente uma campanha contra a caça-baleia em 2013 e 2014, né, o verão, a gente desceu, as únicas pessoas caçando baleia na Antártida eram os japoneses, né, eles tinham uma cota anual, e, na verdade, caçar baleia na Antártida era ilegal de qualquer maneira. Eles encontraram uma brecha na lei, eles usavam pesquisa científica como uma desculpa para continuar caçando e trazendo e vendendo a carne no mercado de peixe no Japão. E a gente saiu em 3 navios, né? Cada tripulação, assim, mais ou menos 30 pessoas por navio. E é meio que uma brincadeira de gato e rato, né? Porque eles vão em 5 embarcações, nós éramos 3, uma embarcação somente para perseguir a gente, né? Para despistar a gente. E a gente acabou encontrando com eles, enfim, eu vou tentar resumir aí 3 meses em 2 minutos, mas basicamente você só entende a importância do que você está fazendo o dia que você olha dentro do olho de uma baleia. Ela te olha, sabe? Aquele olho do tamanho de um pires, ela te olha e aquilo vai muito fundo, cara, aquilo vai, e aí você você se torna uma outra pessoa. Eu acho que é realmente uma experiência transformadora e faz tudo valer a pena. Então, realmente é muito desafiador estar lá e ver um bando de baleias subindo, nadando, e daqui uns dias passando só, né, os órgãos na água, boiando, aquela coisa super, né, intensa, e você fala, não, tá errado, não pode, né, as razões estão erradas, tá tudo, a conta não fecha. Bia, você sabe, eu entendo bem do que você está falando, assim, claro, não foi o olhar de uma baleia, mas uma vez eu fui a Fernando de Noronha e nós mergulhamos em Noronha, né? Foi meu batismo de mergulho em Noronha, né? E aí, quando eu estava lá no fundo, uma tartaruga nadou na minha frente, e aí eu fui atrás dela, e ele orientou, não toquem, mantenham uma distância, mas eu não aguentei, eu fui, porque ela era imensa e linda, e aí ela parou, quando ela parou, eu parei também, aí ela pegou, virou a cabecinha assim, e olhou nos meus olhos, e por alguns segundos a gente ficou se olhando, eu chorei. Então, eu chorei de emoção, porque eu pensei assim, gente, onde que eu estava quando essa tartaruga nasceu? Porque ela devia ter uns 200 anos pelo tamanho dela, né? Então, eu imagino, eu senti aqui a sua emoção, porque realmente é um encontro assim que transcende. E, Bia, a gente vê, por exemplo, eu adoro ver os documentários, né, sobre o Sea Shepherd, e é exatamente aquilo mesmo, a gente vê os barcos correndo e um cruzando na frente e jogando água. E como é que é isso, Bia? Deve ser muito intenso, hein? É intenso, né? E você só entende a intensidade quando você está lá e você vive, porque você fala, cara, é isso, né? Tô aqui, né? Então, nunca foi, não, todas as estratégias são abertas, é isso que nós vamos viver, você está pronto para isso, e a ideia, o lema da Sea Shepherd é nunca desistir, é nunca voltar atrás, é nunca, né, a gente se comprometeu, você vai até o final, né, sempre com muito cuidado também contra a vida, assim, né, em relação à vida. Então, assim, as investidas são agressivas, mas não violentas, por exemplo. A gente nunca machucou ninguém, a gente nunca feriu ninguém, a gente nunca matou ninguém. Mas é o uso de máquinas grandes, nós estamos falando de pôr navio contra navio, nós estamos falando de pôr os botes de apoio, os barcos de apoio que a gente traz a bordo, são talvez a ferramenta mais importante que a gente tenha, porque elas ajudam com manobras rápidas a dificultar o trabalho dos arpoadores. Então, existe sim esse confronto físico, né, e é aquilo que a gente vê no documentário mesmo, né. E, inclusive, essa semana vai ser a pré-estreia no Brasil do documentário daquela campanha que eu contei para você num outro bate-papo aí que a gente teve, né? Vai ser amanhã, vai ser em Santos, a pré-estreia no cinema, vai ser passado só a convite da Prefeitura de Santos, né? E para comemorar aí a Semana do Meio Ambiente do Internacional dos Oceanos também, a gente vai passar esse documentário amanhã, que foi uma campanha com um foco, um cunho diferente. Não foi contra a caça-baleia, foi contra a pesca predatória na Antártida. Bia, qual o nome do documentário? Perseguindo o Thunder, Perseguição ao Thunder, desculpa, eu estou tentando traduzir aqui, porque em inglês é Chasing the Thunder, é Perseguição ao Thunder.
Sim. Bia, você tocou num ponto importantíssimo. Eu sugiro assim que todos nós apoiemos e possamos assistir esse documentário, né? Porque, de fato, assim, a gente está vendo que cada vez mais a sociedade humana contemporânea está se dando conta dos impactos que a nossa espécie está gerando sobre o planeta, sobre os oceanos, né? Então, e o tanto que os oceanos são responsáveis pela regulação do clima. Então, quando você fala em pesca predatória, e a gente sabe de uma relação sistêmica, você, como bióloga, deve ter total conhecimento dessa inter-relação profunda entre as diferentes espécies de peixes, de crustáceos, de animais marinhos, né? E as correntes e os climas. Então, eu queria te perguntar isso, como que é para você, como que você percebe essa tomada de consciência em relação à questão da relação seres humanos-oceanos? Eu acho que é importante, Regina, a gente frisar que a Terra ela passa pelos processos naturais, né? A gente, se for pensar que a gente vive aí, vamos chutar alto aí todo mundo, a gente vive 100 anos, vai, como seres humanos, né? Isso, na verdade, comparado ao macro, isso é nada, né? A gente não consegue a gente consegue experienciar, assim, um pouquinho desses movimentos climáticos que a Terra passa, né? Já teve a era do gelo, já teve o degelo, já teve isso. O que acontece é que agora, nesse momento, a gente está acelerando o processo exponencialmente, né? A produção de monóxido de carbono, por exemplo, está acelerando esse processo de aquecimento global absurdamente, né? Os oceanos, eles produzem, bem pouca gente sabe, mas a maior parte do oxigênio que a gente respira aqui, na superfície, é produzida pelos oceanos. Né, muita gente acha que é produzido aí, produzido nas florestas, nas rainforests aí, de florestas úmidas. Realmente, as árvores produzem bastante, mas muito fica concentrado por conta da umidade, do ciclo da água, muito fica concentrado ali naquele espaço, naquele ecossistema. E a maior parte do oxigênio que a gente respira, na verdade, é produzido por uma alguinha pequenininha, microscópica, chamada fitoplâncton, né? Então, a começar daí, o oceano é o pulmão do mundo, né? E a gente está... E ela está ali na base do nicho trófico da cadeia alimentar, a pobrezinha, né? Então, ela é alimento para crio é alimento para um monte de coisa, né? Ela é alimento para outras espécies também. E a gente encontra esse fitoplâncton em abundância nos polos, muito na Antártica, muito no Ártico, inclusive uma abundância de variedade de espécies no Ártico, e com essa história de mudança climática, elas vão sofrer muito, né? Porque elas vão perder habitat. Então, já começa por aí, né? Sim, sim. Não, e outra coisa também que sempre me impacta muito, né? Depois que a gente viu o nosso planeta Terra azul, né? A gente não sabia que o nosso planeta era azul. Ele é azul por causa dos oceanos, né? É justamente a presença dessas águas com as suas correntezas. E assim, eu trago isso muito também para essa realidade do impacto da sociedade contemporânea. Eu vi uma pesquisa outro dia falando dos microplásticos, né, presentes no peixe que a gente come. Então, essa pesca predatória, por exemplo, e que a questão é a quantidade, não é mais uma ação, vamos dizer assim, de subsistência, mas é mesmo impactante sobre o ecossistema, né? E, além de tudo, esses seres todos estão sofrendo impacto, né, Bia? Como é que é isso, assim, para você como bióloga? Qual é a sua inquietação em relação a isso? A minha inquietação, essa perguntinha vale R$1 milhão, né? Porque tem várias inquietações aí. Mas se a gente for aí afunilar, volta a uma pergunta que você fez um pouco antes para mim, que eu acabei me perdendo no raciocínio, que é essa relação homem-mar, né? Eu acho que lá atrás existiu uma conexão e um entendimento entre humanidade e recursos naturais. Eu não gosto nem muito de chamar de recursos naturais, porque parece que eles estão ali só para serem usados, né? O que não é verdade. Mas entre homem e natureza existia um entendimento melhor dos ciclos e qual era a melhor maneira de todo mundo ali integrar e se beneficiar
dessa interação, né? A minha questão com plástico, eu já fiz trabalho com plástico, com microplástico. Para mim, o cerne da questão é o que está acontecendo é por conta de escolhas pobres que nós, pessoas, seres humanos, estamos fazendo todo dia, porque o quanto que a gente consome, eu não estou só falando de bens tangíveis, eu estou falando de uma ideia, eu estou falando de um conceito, eu estou falando, né, do que a gente assiste, o que a gente fala, tudo isso é consumo, né? E isso, no final, ele vai causar um impacto no bem-estar do que está à nossa volta, quer seja humano, animal, mineral, X, né? Se você pensar que a primeira escova de dente que você, Regina, usou quando você era lá pequenininha, ela ainda existe? E quantas outras escovas de dente? Quantos canudinhos do coco da praia? Quantos talheres de plástico do avião? Então, assim, isso tudo, se você trouxer de volta, se a gente traz de volta para a gente e para a nossa realidade, você consegue entender um pouquinho melhor o quanto que isso é problemático, porque você é um entre, sei lá, 8 bilhões. Sim, sim. Né? E no caso, por exemplo, dessa relação de proximidade, nós brasileiros temos um privilégio extraordinário de termos mais de 8.500 quilômetros de costa, né? Temos praias que vão do Oiapoque ao Chuí, vamos dizer assim, né? Então, assim, essas relações nossas com esse consumo, então, a gente vê, por exemplo, né, outro dia fazendo uma reportagem sobre o impacto do resultado do nosso consumo sobre todas as águas, sobre os rios, sobre as nascentes, né? Então, assim, é muito impactante. E como é que você vê essa questão, assim, do ponto de vista de uma educação? Porque tudo passa por uma educação, né, Bia? Tudo passa por uma educação assim, eu acredito que quando a gente consegue entender, né, quando é criança, a gente está ali no presente, a gente está fazendo as coisas ali, ou porque alguém disse para a gente fazer, ou porque a gente viu alguém fazendo, né, a gente segue muito mais por exemplo do que por, né, blá, blá, mas quando rola esse despertar mesmo, de entender o porquê você está fazendo o que você está fazendo, eu acho que é aí que a chavinha vira, né? Hoje, por exemplo, eu busco não fazer coisas que não façam sentido para mim. Isso em tudo, absolutamente tudo, né? Então, eu tento não ligar o piloto automático e fazer as coisas porque eu fui doutrinada, ou porque está impregnado na minha psyche, né? Eu falo, opa, né? E aí eu acho que a partir do momento que existe consciência no processo de tomada de decisão ou de escolha, muita coisa muda, né? Porque você não consegue, a partir do momento que você expande o seu consciente, você não consegue voltar atrás. É uma estria que fica ali. Você pode escolher não tomar a decisão que seja melhor para você e para tudo à sua volta. E eu acho que essa é uma coisa que eu acredito que isso seja, porque eu também sou educadora, né? Eu tenho uma formação de educadora, trabalhei como educadora. A minha questão não era nem ensinar 2 mais 2 são 4, a minha questão era ensinar o conceito de fazer escolhas, né? Essa consciência na tomada de decisão, porque eu percebo que o ambiente sofre, porque hoje em dia a gente faz as coisas por conveniência. Sim. Então fica essa cruz entre conveniência e consciência, dá muito mais trabalho ser consciente, dá muito mais trabalho, entendeu? E o que vai fazer, realmente, nós estamos num momento em que nós estamos sendo convidados para expandir nossa consciência, né? Nós estamos diante de nós com informações que nunca tivemos antes, temos cenários colocados, então, assim, nós podemos protagonizar ações e escolhas que estejam de acordo com aquilo que você acredita que seja interessante para você, para o seu momento de vida, isso, para as gerações futuras, para as pessoas que você ama, enfim. Então, eu acho que você traz uma questão muito importante, que é assim, de que forma eu me aproprio daquele conhecimento que eu tenho, da realidade que eu vivo, para me tornar mais presente no mundo. É mesmo uma ecologia da presença, né, Bia? Isso, que a gente precisa trazer. Bia, o nosso tempo está acabando, mas eu tenho uma pergunta que eu sempre, desde a primeira vez que eu te ouvi falar sobre as tuas viagens, eu pensava assim, gente, como será de noite escutar o silêncio do mar e ver as estrelas e ver a lua? Como que é isso? Como que é esse estado de encanto? Dá para falar em palavras?
Se eu tiver que resumir em uma palavra, para mim, ela seria conexão. Ela seria um propósito. Eu acho que, né, tem algumas coisas que a gente nasce com e é muito primal, né, muito primitivo, e um deles é a sensação de pertencimento. Não a uma casa, não a um lugar, não a uma tribo, mas o pertencimento no todo. Então, às vezes que eu tive o privilégio de deitar lá fora, ali na costa da África, o céu, as estrelas estão bem assim em cima da cabeça, né? E quentinho, gostosinho. E todas as vezes que eu deitei no deck do navio e eu fechava os olhos e eu olhava para o céu, eu me sentia pertencendo, né? Como realmente um serzinho vital nesse emaranhado quântico, nessa grande teia aí de biodiversidade desse planeta tão bonito. Então, assim, a gente pode pensar que talvez cada vez que você faz uma conexão com a sua essência como ser, né? Essa conexão te remete a esse pertencimento macro, né? A essa graça de ser e estar no mundo e pertencer a essa vastíssima família de oceanos e mares e vidas e infinitos e estrelas, né? Bia, querida, olha, minha gratidão profunda. Desejo que a tua próxima expedição à Austrália seja um sucesso absoluto. O Terra, meu amor, está à tua disposição para quando você voltar, relatar para nós a sua experiência, tá bom, querida? Um beijo no seu coração e a você que está com a gente até agora. Até o nosso próximo encontro. Até Obrigada, lá. Rê, um prazer.